assunto é importante e você de casa aí, com certeza, você conhece, ou já tem, ou teve, ou alguém da família está. A doença aí, do mal do século, né? Depois da depressão, é o câncer. E sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui no Em Defesa da Gente. Um assunto importante e desde já o telefone já está liberado para você participar e fazer perguntas, porque o nosso entrevistado de hoje é um conhecedor, né? Um pesquisador, oncologista e trabalha aí aqui em Itajaí, mas viaja o mundo buscando material e também medicamentos para a área da oncologia. Dr. Juliano Borges, pesquisador e oncologista. Doutor, boa noite, obrigado pela sua participação. Boa noite, sempre um prazer participar do programa. A gente comenta, né, doutor, estamos conversando fora do ar, já conversamos aqui em outras ocasiões, né? Às vezes a pessoa olha assim, um médico novo, acha que é recém-formado, mas o senhor tem muito conhecimento na área da pesquisa, né, doutor? O meu grande foco sempre foi na área de pesquisa e busca de novos tratamentos, novas tecnologias e, como eu havia comentado, a gente tem muito ainda a crescer no tratamento para o câncer, né? Tanto aqui na região quanto em outras partes do mundo. E a gente fala tanto de uma doença tão silenciosa quanto o câncer, né, doutor? Que, por vezes, quando se descobre, a gente já vê que é tarde. Então, por isso a prevenção também. Inclusive, hoje estava conversando com outro colega, que é um cirurgião torácico, a gente estava, inclusive, comentando que ainda aqui na região a gente tem casos muito tardios, né? A gente tem que melhorar a medicina de prevenção e conseguir atuar na identificação de casos mais precoces. Ainda a gente tem um grande número de pacientes que chegam com diagnósticos muito avançados no câncer e que a gente poderia ter isso antecipado e facilitado no tratamento e cura. E como pode ser facilitado isso? O pessoal de casa está nos acompanhando, doutor, de repente assim, nós falamos em doença silenciosa, mas como pode ser diagnosticado um câncer assim no começo? Quando a gente fala de câncer, talvez o principal foco seja relacionado à prevenção, né? Então, a prevenção, de uma forma geral, consiste nas mulheres fazerem a mamografia a partir dos 40 anos ou conforme as exceções de alguns casos mais precoces, mas a partir dos 40 anos ter como rotina fazer a mamografia anual, fazer o preventivo do colo de útero também, as mulheres desde jovem, e os homens e as mulheres a partir dos 50 anos fazerem a colonoscopia, que é a endoscopia do intestino, e também para os homens ser discutido com relação ao toque retal e ao PSA, conforme as características familiares. Então esses seriam os principais tratamentos os exames de prevenção. E a gente fala tanto, né, doutor, na mamografia, na questão da prevenção do câncer de mama, mas ainda há um preconceito muito grande quanto ao de próstata. E a gente sabe que isso já evoluiu muito, não é assim, só do toque, como o senhor falou, não. Tem um que já previne, que pode ser feito ainda antes, ao de sangue ainda, né? Isso. Conforme a necessidade, não precisa fazer o toque e pode ser feito só o PSA. Então, tem a possibilidade de uma própria coleta de sangue, que vai fazer a avaliação do colesterol, da glicemia, do exame de sangue, da função renal, a gente fazer também o teste do PSA e, a partir daí, a gente fazer o acompanhamento. Se o PSA subir muito ou estiver muito alterado, daí sim partir para investigações adicionais. Então, de repente, num check-up geral lá, aos 40 anos, já pede para o médico, bota um PSA também. Isso mesmo. Já que vai retirar o sangue para... Isso. E se a gente está falando sobre prevenção, o que a gente tem que reforçar, se fosse fazer uma medida de prevenção de saúde pública, é banir o cigarro da população. Então, o cigarro é inaceitável ainda ter pessoas fumando e ainda ser possível de comprar. Então, se a gente fosse fazer uma medida para diminuir em pelo menos 1/3 os casos de câncer e de doenças cardíacas, doenças neurológicas, seria banir o cigarro da população. E a gente pensa em, geralmente, quem fuma, mas quem está ao lado é pior ainda, né, doutor? É isso. A gente tem o que a gente chama de tabagista passivo, né? Então, se eu estiver num ambiente fechado e a pessoa estiver fumando, a princípio, a cada 3 cigarros, um seria fumado por essa pessoa que não tem nada a ver com o fator de risco que aquela pessoa definiu para a sua vida. Não tem o vício, mas faz parte do vício. Isso mesmo. Por tabela, né? Até a gente deixa disponível o telefone 3249-9100, está no telefone, tá no vídeo aí, para você fazer a sua pergunta a respeito, né, dessa área do câncer. Tem alguma dúvida, algum questionamento ao doutor Juliano? Mas, doutor Juliano, nós somos como pesquisador também, né? E a gente já vem há algum tempo conhecendo o senhor, falando com o senhor diversos assuntos na área da pesquisa. E deixar claro ao pessoal que nos acompanha nessa questão da pesquisa quando chega a Itajaí.
que o senhor diz assim, nós temos um medicamento, um comprimido, um remédio. Quando ele chega aqui nessa parte da pesquisa, em que parte da pesquisa está? Porque às vezes as pessoas dizem, não, isso aqui é alguma coisa que o americano inventou e joga para o brasileiro ser cobaia e testar isso. Não é isso, né, doutor? Não é isso. A gente trabalha com pesquisa clínica, ou seja, a gente trabalha aqui no Brasil com as últimas etapas de aprovação de uma nova indicação ou de um novo medicamento, né? Então, a gente tem os estudos que ocorrem em laboratório, com os testes bioquímicos, tem os testes em animais, depois parte para os testes em humanos. E nos testes em humanos tem 3 fases, fase 1, fase 2 e fase 3. Habitualmente a gente recebe os estudos de fase 2 e fase 3. A característica da pesquisa clínica é a gente fazer a avaliação de uma doença que a gente sabe que não tem o melhor tratamento, né? No caso, o câncer, a gente tem muito ainda a evoluir. E a gente, infelizmente, conhece várias pessoas que vêm a falecer ou que têm tratamentos muito agressivos. Então, a gente tem que melhorar na parte do câncer. Por isso que é tão importante a gente participar de protocolos internacionais de pesquisa clínica, porque é uma forma da gente ter de melhorar a expectativa de vida, aumentar as taxas de cura e diminuir a toxicidade desses pacientes com o tratamento. Até porque uma quimioterapia, uma radioterapia é agressiva ao extremo, né, doutor? A gente fala que a quimioterapia, que é o tratamento ainda infelizmente muito utilizado para o câncer, não é um tratamento inteligente. Inteligente eu falo, eu vou usar uma medicação que vai destruir todas as células, principalmente as células de câncer, mas eu vou destruir também as células saudáveis. Então, eu não tenho uma droga inteligente, diferente desses novos medicamentos. Por exemplo, a gente está com um protocolo para câncer de pulmão, em que a gente faz um teste, se tem essa proteína alterada, a gente dá um comprimido específico para aquela proteína, ou seja, eu vou destruir a célula específica do câncer que tem aquela alteração genética, como se fosse uma alteração genética. Diferente da quimioterapia, em que eu vou fazer a medicação injetável e eu vou destruir tudo. Né? Sim, a boa e a ruim. A boa e a ruim. Doutor, a gente já fala mais sobre esse comprimido para o câncer de pulmão aí, mas nós temos uma participação por telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Quem fala? Margarete. Pois não, Margarete. Eu queria perguntar ao doutor Juliano que o câncer o médico, quando foi falar para minha mãe, já estava em estágio avançado de útero. Aí ela só começou a fazer quimioterapia, fizeram uma cirurgia e o médico deu 1 ano para ela só. Tá, e qual é a pergunta então, Margarete? Na questão desse prazo? O médico podia saber mais ou menos quanto tempo ela ia ter de vida ainda? Ah, tá. Tu quer saber por que ele falou que teria 1 ano de vida, é isso? Perfeito. Doutor, tem como responder isso? Isso, senhor. É claro que a gente está conversando cada paciente vai responder de uma forma e a gente vai ter uma característica específica, né? Possivelmente, quando esse médico comentou que tinha um ano de vida, ele analisa, na verdade, em tabelas, né? Então, a gente tem tabelas para cada tipo de tumor e a característica e o tempo estimado de vida. É claro que a gente vê pacientes que, infelizmente, têm um diagnóstico, começam um tratamento e vêm a falecer nos primeiros meses, como a gente tem casos de pacientes que têm muito tempo de vida ou mesmo nem vêm a falecer pelo diagnóstico do câncer. Então, possivelmente o que o médico comentou foi uma média, uma análise estatística e ele deu uma perspectiva. Isso não é uma regra, isso é uma análise matemática. E a sua familiar pode viver mais, pode viver menos, como ela pode, inclusive, até se curar do tratamento. Mas, muitas vezes, o médico comenta com relação a questões estatísticas. A taxa de cura é tantos %, o tempo de vida estimado é em tal valor, mas isso não é uma regra. Até porque cada organismo reage de uma forma diferente à outra. Claro, é uma previsão que ele teria feito em cima dos exames que ele tem e da análise do paciente. O que nós estamos fazendo aqui é uma suposição, né, doutor, em cima dessa questão da Margarete. Isso, é como, vamos fazer uma forma um pouco mais simples de explicar, é como a gente tem uma infecção, eu estou com uma sinusite, eu consulto com o médico e o médico indica um antibiótico. Ele pode, não pode ou não funcionar. Vai depender muito da característica da doença, vamos pôr, dessa bactéria, se ela é resistente a esse antibiótico e da resposta que eu tenho ao antibiótico. Seria mais ou menos isso como o câncer. Ele dá esse é o melhor tratamento, a expectativa de cura é de tantos %, a expectativa é que a sua mãe viva
tantos meses, mas isso pode variar muito conforme cada pessoa. Perfeito. Aqui tem também a participação do Douglas, pergunta o seguinte: por que é tão comum mulheres jovens com nódulos benignos nos seios? A característica das mulheres jovens, ela tem a mão mais dura, então quando faz os exames, tem muitos nódulos benignos. É justamente por isso que a gente indica começar a mamografia a partir dos 40. Se a gente começar a fazer a mamografia numa mulher muito jovem, com 20, 30 anos, ela vai aparecer muitos nódulos. Isso vai confundir o tratamento. Mas é bastante comum ter essa apresentação. E essa questão do nódulo não quer dizer que seja um câncer? Não. A grande maioria dos nódulos em mulheres jovens são nódulos benignos. Daí faz os exames, mamografia, ultrassom ou ressonância, e conforme essa característica vai direcionar para fazer uma biópsia ou não. Perfeito. Aqui tem também a pergunta da Karine. A gente vai para o apoio cultural, só fica mais um minutinho aqui, porque as perguntas vão chegando, são perguntas muito interessantes. Tem aqui o tratamento autoimune contra o câncer, também um assunto que nós vamos falar daqui a pouquinho, depois do apoio cultural. Você continua participando através do WhatsApp 992452494 ou 3249-9100, nosso telefone. Não saia daí, a gente vai para o apoio cultural, volta já já.